Por que você se casou com essa pessoa? Essa é uma pergunta que muitos fazem em silêncio, nos momentos de dor ou até mesmo nos instantes de ternura. Alguns enxergam o casamento apenas como fruto da paixão, outros acreditam que foi obra do destino. Há quem diga que foi acaso, coincidência, sorte ou azar. Mas o Espiritismo, através dos ensinamentos de Allan Kardec, das mensagens luminosas de Chico Xavier e de tantos outros emissários do bem, nos mostra que não existe acaso, que nada acontece sem razão, que cada encontro humano carrega em si uma história muito mais antiga do que podemos imaginar. O matrimônio, meus irmãos, é mais do que um contrato social, mais do que uma união passageira. Ele é, na maioria das vezes, a materialização de compromissos assumidos no mundo espiritual, antes mesmo de voltarmos a vestir a carne. Quantas vezes dois espíritos, em outras vidas, se feriram mutuamente, trocaram mágoas, alimentaram ódios e, arrependidos, pediram a Deus uma nova oportunidade. E quantas vezes essa oportunidade vem através do casamento, onde antigos inimigos se tornam marido e mulher, aprendendo a conviver, a respeitar, a perdoar, a amar. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, nos lembra que a família é um cadinho sagrado onde os espíritos se ajustam perante as leis divinas. Pense nisso. Talvez a pessoa que hoje está ao seu lado seja exatamente aquela a quem você feriu no passado, ou aquela que o feriu profundamente. E agora, a vida os reuniu para que aprendam juntos, para que curem juntos as antigas feridas. Mas nem sempre o casamento é apenas resgate. Em muitas situações, é também missão. Almas que se amaram em vidas sucessivas podem voltar a se encontrar para somar forças, construir uma família, educar filhos, trabalhar pelo bem. Não é acaso, não é sorte, não é azar, é lei divina, é aprendizado. Quando compreendemos isso, o casamento deixa de ser visto como prisão ou como fardo e passa a ser encarado como oportunidade. Oportunidade de evoluir, de crescer, de se transformar. Pergunte a si mesmo: quantas lições eu já aprendi ao lado dessa pessoa? Quantas vezes precisei ceder, perdoar, silenciar? Quantas vezes fui consolado, amparado, levantado nos momentos de fraqueza? O casamento é uma escola para a alma. Às vezes, uma escola rigorosa, exigente, que nos coloca diante de provas difíceis. Outras vezes, uma escola doce, onde aprendemos no aconchego do afeto. E como toda escola, exige esforço, paciência e perseverança. Muitos perguntam: por que tantos casamentos fracassam? Talvez porque nos esquecemos de que não estamos juntos apenas para buscar prazer e felicidade imediata, mas para aprender. O matrimônio não foi feito apenas para satisfazer o ego, mas para lapidar a alma. E esse lapidar dói. Dói porque retira de nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Dói porque nos faz olhar para o outro como espelho de nós mesmos. Dói porque nos revela nossas próprias sombras. Mas se permanecermos firmes, descobriremos que essa dor é transformadora, que cada lágrima compartilhada fortalece o vínculo, que cada conflito superado se torna luz no caminho. Chico Xavier dizia: não há família perfeita, não há casamento perfeito, não há companheiro perfeito. O que existe são pessoas dispostas a construir juntos, dia após dia,
a obra do amor. Então, antes de reclamar, de acusar, de julgar, pergunte-se por que estou ao lado dessa pessoa. Qual é a lição que a vida deseja que eu aprenda? Se a vida uniu vocês, não foi em vão. O casamento, seja ele de alegria ou de dor, é sempre escola sagrada da alma. E talvez quando olharmos de volta, do outro lado da existência, perceberemos que aquele casamento que parecia tão difícil foi exatamente a ponte que nos conduziu ao crescimento espiritual. O casamento é, antes de tudo, um compromisso espiritual. Quando dois espíritos se encontram na Terra e decidem unir-se pelos laços do matrimônio, essa união quase nunca nasce apenas do acaso. Nas regiões espirituais, antes mesmo da reencarnação, muitos de nós já planejamos os vínculos que teremos no mundo físico. O lar, a família, os filhos não são meros acidentes da vida, são partes de um projeto divino para a nossa evolução. Quantos espíritos, arrependidos de erros passados, suplicam aos benfeitores espirituais uma nova oportunidade de convivência com aqueles a quem prejudicaram? Quantos pedem para reencontrar velhos desafetos em forma de esposo, esposa, filho ou filha, para que possam, no convívio diário, reparar e aprender? E assim, o casamento se torna o palco onde antigos dramas se repetem, mas agora com um novo roteiro, capaz de conduzir ao perdão, à reconciliação e ao amor. É por isso que tantas vezes sentimos, ao conhecer alguém, aquela estranha sensação de familiaridade, como se já o tivéssemos encontrado antes. É a memória da alma que reconhece, por trás dos véus do esquecimento, a presença de um espírito com quem já partilhamos histórias em outras vidas. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos orienta que o casamento é uma escola para dois espíritos. Um ensina ao outro. Ambos aprendem juntos. Às vezes, são almas afins, que se amaram em muitas existências e retornam para fortalecer ainda mais esse laço. Outras vezes são espíritos em conflito, que se feriram, que se enganaram, mas que retornam juntos para refazer os laços do amor através da paciência, do perdão e da convivência. Veja que profundo isso é. Cada gesto de carinho, cada palavra de compreensão, cada ato de paciência dentro do lar é, na verdade, um tijolo colocado na construção de uma nova vida espiritual. Mas também cada palavra de agressão, cada mágoa alimentada, cada ressentimento mantido é um atraso nessa obra divina. O casamento, portanto, não é um prêmio, nem uma condenação. É uma oportunidade de evoluir, de crescer, de experimentar o amor em sua forma mais desafiadora, o amor que convive diariamente com as imperfeições do outro. Porque amar de longe é fácil. Amar de longe, sem conhecer os defeitos, é simples. Mas amar quem vive ao nosso lado, quem compartilha nossas dificuldades, quem conhece nossas falhas, esse sim é o verdadeiro desafio. O casamento é o laboratório da paciência, é a oficina do perdão, é o exercício diário da renúncia. Quantas vezes dentro de um lar precisamos silenciar em vez de ferir? Quantas vezes precisamos ceder em vez de impor? Quantas vezes precisamos compreender em vez de julgar? O matrimônio é, de fato, o grande exercício do amor verdadeiro.
Chico Xavier, em uma de suas mensagens, dizia: quando Deus nos permite a bênção de formar um lar, Ele nos confia uma pequena célula de sua obra. O lar é o altar onde aprendemos a oferecer sacrifícios de nós mesmos em favor daqueles que caminham conosco. Pense nisso. O lar é um templo. O casamento é uma prece constante, mesmo que silenciosa. E cada gesto dentro de casa, seja cozinhar, cuidar, ouvir ou simplesmente estar presente, é uma forma de oração. Mas muitos casais acreditam que o casamento existe apenas para dar felicidade pessoal, para satisfazer os desejos imediatos. Quando percebem que a convivência exige esforço, paciência e renúncia, desistem. Não compreendem que o objetivo maior não é a felicidade fácil, mas o crescimento da alma. É por isso que tantos lares atravessam crises, conflitos, separações, porque esquecemos de que estamos no casamento não apenas para receber, mas principalmente para dar. Amar, no sentido espiritual, não é apenas sentir, mas servir. Amar não é apenas desejar, mas cuidar. Amar não é apenas falar, mas agir. E o casamento nos dá, diariamente, essa chance de praticar o amor verdadeiro. E você, já pensou nisso? Já refletiu sobre os desafios do seu matrimônio como oportunidades de aprendizado? Já olhou para as dificuldades de convivência não como castigos, mas como lições? Pois saiba que nada acontece sem razão. Se você está casado, ou já esteve, é porque essa experiência tinha algo a lhe ensinar. E se você ainda não encontrou alguém, talvez esteja sendo preparado, no silêncio da vida, para o encontro certo, no tempo de Deus. Quando falamos em karma do matrimônio, muitos interpretam essa palavra como castigo, punição, sofrimento. Mas o Espiritismo nos ensina que o karma não é condenação, é lei de aprendizado. É a colheita natural daquilo que semeamos no passado, para que possamos compreender, corrigir e, sobretudo, amar de maneira mais plena. Por isso, o casamento muitas vezes se apresenta como prova, um encontro planejado pela vida espiritual em que duas almas são convidadas a caminhar juntas, apesar de suas diferenças e feridas, para que possam aprender o verdadeiro sentido do amor. Imagine dois espíritos que em outra vida se feriram profundamente. Um traiu, outro abandonou. Um prejudicou, outro se vingou. Ambos, ao retornarem ao mundo espiritual, sentem o peso das consequências. Reconhecem que precisam reparar. Então pedem a Deus uma nova oportunidade. E essa oportunidade vem em forma de matrimônio. Eles voltam, renascem, em famílias diferentes, crescem e mais tarde se encontram. Sentem atração, afinidade, mas também um inexplicável conflito íntimo. Casam-se. E no dia a dia, aprendem a superar mágoas antigas, a perdoar de verdade, a reconstruir o que foi destruído em outras existências. Esse é o karma do matrimônio. Não é punição, é reconciliação. Chico Xavier dizia: muitas vezes a vida coloca em nosso caminho a pessoa certa para corrigir em nós aquilo que ainda está errado. Quantos casamentos, aparentemente difíceis, são na verdade encontros de almas em reajuste? Quantas vezes pensamos, esse relacionamento é pesado demais, doloroso demais, sem perceber que é exatamente nessa dor que está a oportunidade de libertação? O karma não é prisão eterna, é porta de saída, porque a vida nunca nos prende, a vida nos liberta. O que aprisiona é o egoísmo,
é a teimosia, é a recusa em aprender. Mas quando aceitamos as lições do matrimônio com humildade, ele se transforma. A relação que antes parecia um fardo passa a ser caminho de luz. Emmanuel nos lembra: o casamento é o laboratório da alma, e todo laboratório exige paciência, disciplina e trabalho. Quantos de nós imaginamos que casamento é apenas romance, flores, sorrisos, e quando chegam as dificuldades, acreditamos que escolhemos errado? Mas será que foi mesmo um erro, ou será que foi escolha necessária? É preciso entender que o casamento, como toda prova da vida, pode ser também uma expiação. Expiação não no sentido punitivo, mas como uma forma de purificação da alma. Assim como o ouro precisa do fogo para ser purificado, o espírito precisa da convivência para ser lapidado. Quantas vezes o companheiro difícil é, na verdade, um instrumento que nos ensina a paciência? Quantas vezes a esposa exigente é a mestra que nos mostra o valor da renúncia? Quantas vezes o silêncio, o perdão, a compreensão dentro do lar nos libertam de débitos antigos? O carmo do matrimônio é, portanto, uma oportunidade de reescrever a história, uma chance de transformar mágoa em compreensão, orgulho em humildade, egoísmo em generosidade. E o mais belo é perceber que, mesmo nos casamentos mais difíceis, há sempre espaço para o amor. Pode ser que ele não se apresente como paixão arrebatadora, mas como companheirismo fiel. Pode ser que não seja feito de grandes gestos, mas de pequenos cuidados diários. Pode ser que não brilhoso em palavras românticas, mas resplandeça em atos silenciosos de dedicação. Porque o verdadeiro amor não se mede pelo quanto recebemos, mas pelo quanto oferecemos. Chico Xavier, em uma de suas reflexões, disse: o amor verdadeiro é aquele que sobrevive às tempestades, que suporta as provas, que permanece mesmo quando tudo parece desmoronar. E é esse amor que o karma do matrimônio deseja nos ensinar. Muitas vezes, ao olhar para o cônjuge, vemos apenas os defeitos, os erros, as falhas. Mas será que não estamos sendo convidados a ver, além disso, a alma em aprendizado? A pessoa que está ao nosso lado, por mais difícil que seja a convivência, é também filha de Deus, Espírito eterno, viajante da eternidade, está em processo de crescimento assim como nós. E se está conosco, é porque há uma razão maior, uma lição a ser aprendida em conjunto. Pense por um momento, e se o casamento fosse uma espécie de espelho? O que vemos no outro talvez seja reflexo de algo que ainda precisamos curar em nós mesmos. O cônjuge impaciente pode estar mostrando a nossa falta de paciência. O companheiro orgulhoso pode estar nos revelando o nosso orgulho escondido. O parceiro exigente pode estar nos convidando à disciplina e à responsabilidade. Nada é por acaso, tudo é lição. E quanto antes aprendemos, mais cedo a dor se transforma em paz. Então, quando pensar, por que me casei com essa pessoa? Lembre-se que não foi apenas você quem escolheu. A vida, em sua sabedoria, os aproximou. A espiritualidade, em seu amor, permitiu esse encontro. E Deus, em sua misericórdia, abençoou essa união, mesmo que ela seja prova, mesmo que seja resgate. Porque, em última instância, todo matrimônio é oportunidade de aprender a amar. Para entendermos melhor o karma do matrimônio, vamos refletir através de histórias. Histórias simples, mas cheias de verdade espiritual, que poderiam ser as de qualquer um de nós. A primeira história é a de Helena e Augusto. Helena era uma jovem dedicada à família. Casou-se cedo com Augusto, um homem trabalhador, mas de temperamento duro. A convivência não era fácil.
Ele era rígido, exigente, muitas vezes ríspido nas palavras. Ela, paciente, suportava em silêncio, chorando às escondidas. Certa noite, em prece, Helena rogou a Deus uma explicação. Por que tinha se casado com aquele homem? Em resposta, através de um sonho lúcido, ela foi levada a recordar fragmentos de uma vida passada. Nessa lembrança, Helena era uma jovem orgulhosa e Augusto, um servo humilde que ela desprezava. Ela o maltratou, humilhou, ignorou seu amor. Agora, no presente, a vida os reuniu em novos papéis. Ela, paciente e silenciosa, precisava aprender a humildade. Ele, ríspido e duro, precisava aprender a valorizar, a respeitar, a reconhecer. Assim é o karma do matrimônio. A vida dá nova chance para que velhas feridas sejam curadas. E com o passar dos anos, Helena e Augusto aprenderam. Ele suavizou o coração. Ela fortaleceu a alma. Quando partiram para o mundo espiritual, já não havia rancor, mas aprendizado. A segunda história é de Clara e Roberto. Clara sempre sonhou com um grande amor. Quando encontrou Roberto, achou que havia encontrado sua alma gêmea. Ele era encantador, carismático, apaixonado. Mas, com o tempo, revelou também seu lado sombrio, ciumento, controlador, às vezes até agressivo. Clara sofreu muito, mas não se libertava daquela ligação. Algo aprendia, como se houvesse um nó invisível entre os dois. Mais tarde, em sessões de oração, Clara compreendeu. Em outra vida, ela havia sido a responsável pela ruína de Roberto. Havia abusado de sua confiança, enganado seus sentimentos, levado-o ao desespero. O destino os reuniu novamente. Agora, ela experimentava o outro lado, a dor da convivência com um companheiro difícil. E não era castigo, mas aprendizado. Clara precisava aprender o valor do respeito. Roberto precisava aprender a domar os ciúmes, a controlar a posse. Ambos, unidos pelo laço do karma, tinham diante de si uma prova: transformar a dor em compreensão. A terceira história é de Miguel e Teresa. Diferente das outras, o casamento deles sempre foi pautado pela harmonia. Havia carinho, compreensão, apoio mútuo. E por quê? Porque Miguel e Teresa eram almas que em outras vidas já haviam construído juntas. Já haviam enfrentado provas lado a lado e agora tinham conquistado a bênção de viver um matrimônio mais leve, como missão de amparo. Eles acolhiam crianças órfãs, ajudavam vizinhos necessitados, serviam na caridade. O matrimônio deles era uma missão. Não era expiação, mas tarefa escolhida. E assim, percebemos que o casamento não é sempre dor ou luta. Muitas vezes é também bênção, recompensa, parceria de almas afins. Cada uma dessas histórias nos mostra algo essencial. Nem todo casamento é igual. Uns são provas, outros são expiações, outros são missões. Alguns unem antigos desafetos em busca de perdão. Outros unem almas amigas para trabalhos maiores. Mas todos, sem exceção, têm um propósito. E talvez, ouvindo essas histórias, você se pergunte: e o meu casamento? O que lhe representa? Olhe para dentro. Quais são as lições que a vida lhe pede ao lado dessa pessoa? Quais virtudes você precisou desenvolver por causa dessa convivência? Paciência? Perdão? Humildade? Ou talvez responsabilidade, compromisso, disciplina? Nada é por acaso. O companheiro ou companheira que a vida colocou ao seu lado é, na verdade, um mestre. Pode ser um mestre severo, pode ser um mestre afetuoso, mas sempre um mestre. Porque no casamento aprendemos a lição mais difícil, a lição do amor verdadeiro. Amor que não é só desejo, amor que não é só romance, amor que suporta, que compreende, que acolhe, que resiste. E esse amor, meus irmãos,
é o que nos torna espíritos melhores. Por isso, Chico Xavier dizia: não existe casamento feliz sem renúncia. O amor verdadeiro é feito de sacrifícios silenciosos que ninguém vê, mas que sustentam o lar. Assim, cada história de matrimônio, seja ela marcada por dor ou por alegria, é sempre uma página do grande livro da evolução. Um livro que todos nós estamos escrevendo, linha por linha, vida por vida. O casamento, meus irmãos, não é feito apenas de flores. Ele é também um campo de provas, onde cada dia nos convida a escolher entre o orgulho e a humildade, entre o egoísmo e a renúncia, entre a mágoa e o perdão. Muitos lares, infelizmente, convivem com o peso do ciúme. O ciúme, quando descontrolado, se torna um veneno. É como uma sombra que cresce, que sufoca, que transforma amor em posse. Quantas uniões foram destruídas não pela falta de amor, mas pelo excesso de ciúme que se confunde com cuidado, mas que na verdade é medo e insegurança. O ciúme, quase sempre, é reflexo de experiências passadas. Espíritos que já se traíram em outras vidas, que perderam uns aos outros por infidelidade ou abandono, retornam agora com a alma ferida, desconfiada, insegura. O desafio é aprender a confiar novamente. Aprender que o amor verdadeiro não prende, mas liberta. Que o matrimônio não é prisão, mas parceria. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos ensinava: quem ama, confia. Quem confia, não vigia. Quem vigia, não ama. Pense nisso. Será que o ciúme em seu relacionamento não é, na verdade, um convite da vida para curar antigas feridas de confiança? Outro grande desafio nos lares é a traição. A traição corta como lâmina, fere a alma, destrói sonhos, abala estruturas. Mas mesmo a traição pode ter raízes profundas. Quantas vezes em outras existências fomos nós os que ferimos, os que enganamos, os que iludimos corações? Agora, talvez, sejamos chamados a experimentar a dor que causamos, não como punição, mas como aprendizado. Isso não significa que devemos aceitar passivamente relacionamentos abusivos ou nocivos, mas significa que precisamos compreender que até mesmo nas quedas há lições ocultas. A traição ensina sobre limites, sobre o valor da sinceridade, sobre a necessidade do perdão e, principalmente, ensina que o verdadeiro amor começa em nós mesmos, na nossa capacidade de nos respeitar, de nos amar, de nos fortalecer. Chico Xavier dizia: perdoar não significa conviver. Perdoar é libertar-se da dor que o outro lhe causou. Às vezes, o casamento sobrevive à traição porque os dois escolhem reconstruir juntos. Outras vezes, o matrimônio se dissolve, mas a alma encontra paz através do perdão. Em todos os casos, a traição não é fim, é recomeço. É dor que pode se transformar em aprendizado. Outro grande desafio nos lares é a separação. Quantos casais iniciam cheios de paixão, mas depois, diante das provas, escolhem caminhos diferentes? Será que toda separação é fracasso? O Espiritismo nos ensina que não. Às vezes, a separação é necessária para que dois espíritos possam continuar aprendendo, cada um em sua própria estrada. O que importa não é se o casamento durou até o fim da vida, mas se o casamento cumpriu o seu papel espiritual. Houve aprendizado, houve evolução, houve lições de amor, ainda que no meio de dores e despedidas? Se houve, então nada foi em vão. Chico Xavier dizia: quando a vida separa caminhos, é porque a lição
já foi dada, mas a amizade e o respeito podem permanecer. Portanto, a separação não é derrota. É apenas o fim de um capítulo para que novos capítulos possam ser escritos. Mas talvez o maior desafio do casamento seja a reconciliação. Reconciliação não é apenas pedir desculpas. Reconciliação é perdoar de verdade. É abrir espaço para o recomeço. Quantos casais passaram por tempestades e mesmo assim decidiram recomeçar? Quantos lares sobreviveram à dor porque escolheram o perdão em vez da vingança? Isso é grandeza espiritual. Reconciliação não significa esquecer o que aconteceu, mas transformar a dor em aprendizado. É olhar para o outro e dizer: eu sei que você errou, mas eu também erro. Eu sei que você caiu, mas eu também caio. Vamos caminhar juntos, mais fortes do que antes. Essa é a beleza do matrimônio, a capacidade de renascer dentro dele como a fênix que ressurge das cinzas. E em todos esses desafios, ciúme, traição, separação e reconciliação, existe sempre um ponto comum: o perdão. Sem perdão, o casamento se torna a prisão. Com perdão, o casamento se torna a escola. Sem perdão, o lar se enche de mágoa. Com perdão, o lar se enche de luz. Sem perdão, a dor se multiplica. Com perdão, a dor se transforma em aprendizado. Por isso, Chico Xavier repetia incansavelmente: perdoar é libertar-se. E se o matrimônio é karma, se é prova, se é expiação, então o perdão é o caminho para que esse karma se transforme em bênção. Porque quando perdoamos, libertamos não apenas o outro, mas também a nós mesmos. E o verdadeiro sentido do matrimônio não é prender almas, mas libertá-las pelo amor. Até aqui, falamos do matrimônio como prova, como expiação, como oportunidade de reconciliação entre espíritos que se feriram no passado. Mas nem todo casamento nasce da dor. Muitos, ao contrário, nascem do amor puro e verdadeiro. São uniões que já atravessaram diversas vidas, fortalecidas pela confiança, pela lealdade, pela compreensão. Almas que em outras existências já aprenderam juntas, já superaram tempestades lado a lado, já edificaram lares e obras de bem, retornam novamente não mais para resgatar, mas para servir. Nesses casos, o casamento é missão. É a tarefa que dois espíritos escolhem juntos, no mundo espiritual, antes de reencarnar. Imaginemos, por exemplo, dois espíritos comprometidos com o amparo a crianças necessitadas. Eles se unem no matrimônio, constroem um lar equilibrado e, a partir dele, abrem as portas da caridade, acolhendo pequenos que a vida lhes confia. Ou ainda, um casal que retorna unido pela missão da espiritualidade, levar a mensagem de esperança, semear o evangelho, servir como exemplo de fé para outros. Esses casamentos não são fáceis, porque missão não significa ausência de dor. Missão significa responsabilidade. Mas nesses lares existe um propósito maior que sustenta a união. A cada dificuldade, o casal recorda do compromisso assumido. Estamos juntos por algo maior do que nós mesmos. Emmanuel, orientando através de Chico Xavier, nos dizia: o lar é oficina sagrada, mas, quando construído em nome do Cristo, torna-se luz que irradia para além de suas paredes. Pense nisso. Talvez o seu casamento não seja apenas um ajuste de contas, mas uma missão.
Talvez vocês tenham voltado para educar espíritos que lhes chegam como filhos, cada um com suas necessidades, cada um com sua história. Talvez tenham se unido para apoiar familiares em dificuldade, para servir em trabalhos espirituais, para edificar uma obra de fé. O matrimônio como missão é sempre marcado pelo senso de serviço. Marido e esposa olham um para o outro não apenas como companheiros pessoais, mas como parceiros de uma tarefa. E essa tarefa pode ser silenciosa: cuidar de um lar em harmonia, educar filhos no caminho do bem, amparar um ente querido com doença ou limitação. Ou pode ser pública: servir em obras sociais, ensinar, orientar, espalhar esperança. Mas em todos os casos, é missão. Quando o matrimônio é missão, ele se torna também exemplo. Pessoas ao redor percebem a força daquela união, a serenidade diante das dificuldades, a firmeza da fé. Chico Xavier dizia: o amor verdadeiro não é apenas emoção, é decisão. É compromisso assumido diante de Deus e mantido no silêncio dos dias. Casamentos missionários são, portanto, convites para que a humanidade veja, através deles, a possibilidade de viver o Evangelho dentro do lar. E talvez você se pergunte: como saber se meu casamento é missão? A resposta é simples. Observe o propósito que sustenta a sua união. Se vocês estão juntos apenas por conveniência, talvez ainda estejam na etapa da prova. Se estão juntos apenas por apego, talvez ainda haja laços de expiação. Mas se estão juntos para servir, para se doar, para construir algo maior que a própria felicidade pessoal, então é missão. E missão, meus irmãos, é sempre bênção. Porque um dia, quando regressarem ao mundo espiritual, poderão ouvir as palavras doces do Mestre: servistes no lar, amastes no matrimônio, cumpristes vossa missão. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Essa é a maior recompensa de um casamento missionário. Não a ausência de dificuldades, mas a certeza de que cada desafio foi vivido em nome do amor e da luz. E agora, depois de tantas reflexões, histórias e ensinamentos, talvez reste em seu coração uma pergunta silenciosa: por que eu me casei com essa pessoa? Talvez você olhe para o passado e veja escolhas que considera equivocadas. Talvez olhe para o presente e veja dificuldades que parecem insuportáveis. Talvez olhe para o futuro e sinta medo do que ainda está por vir. Mas, meus irmãos, saibamos que nenhum encontro acontece por acaso. O matrimônio, seja ele marcado pela alegria ou pela dor, é sempre um convite divino ao crescimento. Se a sua união é doce e harmoniosa, agradeça a Deus. É sinal de que você e seu companheiro caminharam juntos em muitas vidas, aprendendo a confiar, a respeitar, a servir. Hoje, colhem o fruto do esforço de ontem. Se a sua união é difícil, cheia de conflitos, não desanime. É sinal de que você e seu companheiro receberam a bênção de recomeçar, de curar feridas antigas, de transformar mágoas em perdão. O presente pode ser doloroso, mas o futuro será mais leve se soubermos aprender com humildade. O karma do matrimônio não é condenação, é oportunidade. É a vida nos dizendo: filho, filha, aqui está a lição que você precisa aprender. Não fuja, aproveite, cresça. Quantas vezes olhamos para o outro esperando que ele mude, que ele se transforme, que nos traga a felicidade que desejamos? Mas será que já paramos para pensar que a vida nos uniu a essa pessoa não para que ela mudasse, mas para que nós mudássemos? Porque o verdadeiro propósito do casamento não é mudar o outro,
mas transformar a nós mesmos. Talvez a paciência que você tanto reclama do companheiro seja exatamente a virtude que Deus deseja que você aprenda. Talvez o silêncio diante de discussões seja a lição da humildade que você ainda não conquistou. Talvez a convivência com defeitos alheios seja a forma mais eficaz de enxergar e corrigir os seus próprios. O lar é espelho, o casamento é reflexo, o cônjuge é mestre. E, acima de tudo, o matrimônio é caminho. Caminho para o amor, para o perdão, para a evolução. Emmanuel nos lembra, no lar, o espírito encontra a oficina de sua redenção. Tudo o que recusou aprender no mundo encontrará no aconchego e no desafio da família. Se pensarmos nisso, entenderemos que não existem casamentos errados. Existem casamentos necessários. Alguns duram uma vida inteira, outros duram alguns anos. Uns terminam em paz, outros terminam em lágrimas. Mas todos cumprem seu papel, todos deixam marcas, todos nos ensinam algo que de outra forma não aprenderíamos. Assim, ao olhar para seu matrimônio, não veja apenas a pessoa que está ao seu lado, veja o espírito que caminha com você, vindo de longe, atravessando vidas, aprendendo, caindo, levantando. Talvez esse espírito já tenha sido seu inimigo, talvez já tenha sido seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão. Talvez já tenha sido um estranho, mas com quem você teve débitos a resolver. Agora é seu companheiro, seu companheira. E o que a vida pede é simples: aprendam juntos. Sejam pacientes, sejam compreensivos, sejam capazes de perdoar. Porque o que importa, ao final de tudo, não é se o casamento foi perfeito, se houve sempre felicidade, se não faltaram flores. O que importa é se, ao final, houve amor. Amor no esforço, amor no perdão, amor na compreensão, amor no silêncio, amor no sacrifício, amor no cuidado diário, discreto, simples, mas profundo. Chico Xavier dizia: o casamento é a escola do amor, e o amor é a chave que abre todas as portas. Então, quando a vida lhe perguntar por que você se casou com essa pessoa, talvez a resposta não esteja no romance, nem no acaso, nem na escolha cega. A resposta estará no coração. Você se casou porque precisava aprender. Você se casou porque precisava servir. Você se casou porque precisava amar. E, no fundo, é isso que todos nós viemos fazer neste mundo: aprender a amar. Ao concluir essa reflexão, deixo em seu coração um convite. Olhe para a pessoa que caminha ao seu lado e veja nela não apenas marido ou esposa, mas espírito eterno, companheiro de jornada, parceiro de muitas vidas. E, se ao olhar você encontrar dores, dificuldades, conflitos, veja ali a chance de crescer. E se ao olhar você encontrar ternura, companheirismo e paz, veja ali a bênção de Deus, fruto de esforços que talvez você nem se lembre, mas que já foram conquistados em outras existências. Seja como for, o casamento nunca é acaso, é sempre caminho. Que possamos, cada um de nós, honrar esse caminho com amor, paciência, perdão e fé. Porque um dia, quando retornarmos ao mundo espiritual, compreenderemos que nada foi em vão. Cada lágrima teve seu propósito. Cada sorriso foi bênção. Cada gesto de paciência foi vitória. Cada perdão foi libertação. E entenderemos, enfim, que a grande razão de termos nos casado com aquela pessoa foi esta: a aprender a amar como Deus nos ama.